Eu sou a Marina Nascimben Bektev Richter, advogada, especialista em franquias, e eu estou aqui hoje convidada pelo Portal Juristas para falar um pouquinho sobre franquia e sobre licenciamento de marca. E aí explicar um pouco a diferença, né, de cada um desses institutos e quais são as legislações que se aplicam em cada um dos casos, e principalmente a importância do empreendedor, a hora que está formatando um negócio, ele entender muito bem o que negócio ele está formatando para evitar um problema lá na frente, né? Então, eu vou começar falando um pouco sobre franquia. Franquia, hoje, desde 2020, ela é regulada pela Lei 13.966. Então, essa lei, ela dispõe sobre o conceito de franquia, né? O que é franquia, o que é necessário para quem deseja se tornar um franqueador e algumas regras básicas sobre esse sistema empresarial. O artigo 1º dessa lei, ele já traz a definição do que é franquia, tá? Então, toda vez que você tiver um modelo de negócio que se enquadre nesse artigo 1º da lei, você tem um sistema de franquia. Então, segundo o artigo 1º, o sistema de franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador autoriza, por meio de um contrato, um franqueado a usar as marcas e outros objetos de propriedade intelectual, sempre associadas ao direito de produção ou distribuição exclusiva ou não exclusiva de produtos ou serviços, e também ao direito de uso de métodos e sistemas de implantação e administração de negócios ou sistema operacional desenvolvido ou detido pelo franqueador, mediante uma remuneração direta ou indireta, sem caracterização de relação de consumo ou vínculo empregatício em relação ao franqueado ou aos seus empregados, ainda que durante o período de treinamento. Então, essa lei, né, que revogou a lei anterior, ela trouxe, inclusive, alguns esclarecimentos adicionais nesse conceito de franquia, como essa questão de que não existe relação de consumo entre o franqueado e o franqueador e que não existe um vínculo empregatício entre o franqueador e o empregado do seu franqueado, ainda que o franqueador dê treinamento. Tá? Obviamente que a boa prática vai afastar esse tipo de caracterização no futuro, se for o caso. Né? Então, ou seja, não adianta eu tentar disfarçar uma relação e tentar falar que é franquia, sendo que não. Na prática, eu não estou atuando com um sistema de franquia. Então, assim, eu preciso atuar com isso e eu estou enquadrado dentro da lei, aí sim eu tenho um sistema. Quando a gente fala de franquia, a gente pensa não só numa utilização da marca, tá? A gente pensa também no know-how que o franqueador transfere para o seu franqueado, a gente pensa nos treinamentos que são oferecidos, a gente pensa em padronização, a gente pensa num conjunto de itens que são fundamentais para que aquele consumidor que vai ter experiência num estabelecimento tenha a mesma experiência no outro estabelecimento. Quando a gente pensa em franquia, é justamente isso. Independente do lugar onde eu estou, eu vou naquela loja daquela marca, eu vou ter exatamente a mesma experiência. Se eu fui e gostei, eu sei que eu vou e vou ter uma boa experiência, um bom atendimento, eu sei exatamente o que me espera, tá? Então, assim, a lei de franquia, ela não traz muitas obrigações, né, de como deve ser a relação franqueador-franqueado. Ela traz a definição do que é o sistema de franquia, o que a gente caracteriza como um sistema de franquia, e ela traz a obrigação da transparência, e para isso ela obriga que o franqueador ele entregue para o seu candidato a franqueado a circular de oferta de franquia, contendo uma série de informações que é para esse candidato poder avaliar o negócio, entender o negócio e aí decidir se ele quer ou não ingressar nesse negócio. Falei em linhas gerais sobre franquia e agora eu vou falar um pouco em linhas gerais sobre a licença, para a gente poder fazer um comparativo
e entender a grande diferença entre os dois institutos e, assim, quais são os riscos de você usar o modelo errado no seu negócio. Quando a gente fala de licenciamento, diferente do contrato de franquia, que tem a Lei 13.966 de 2019, o contrato de licenciamento de marca, ele não tem uma lei específica tratando do assunto. Quando você pensa em licença de marca, você vai para a Lei de Proteção Industrial. Então, você não tem uma lei específica sobre o assunto, você tem essa lei geral apenas. Quando a gente fala da licença de marca, a gente fala especificamente de você autorizar uma pessoa a usar sua marca. E aí a gente pensa muito numa licença de marca, por exemplo, quando você tem algumas parcerias de personagens, de marcas da Disney, por exemplo, com lojas de roupas que vão reproduzir aqueles personagens, aquelas marcas em roupas para vender. Então faz um contrato que ele vai ter uma licença de uso da marca para aquela determinada finalidade. Nos Estados Unidos, a gente tem um modelo de licença diferente do modelo que a gente tem no Brasil. Então, lá nos Estados Unidos, você tem contratos de franquia e contratos de licença. E aí, quando você vai ver alguns contratos de licença de marca, eles são muito parecidos com contratos de franquia. Então, por exemplo, algumas dessas iogurterias, né? Então, eles tinham contrato de licença, não tinham contrato de franquia. Quando você vem para o modelo brasileiro, a hora que você pega pelas leis brasileiras, aquele modelo de negócio no Brasil seria um contrato de franquia e não meramente um contrato de licença como é lá fora. Então, assim, em outros países, a gente até encontra um modelo de licença que você vai ter uma loja que está autorizada a usar uma marca. No Brasil, você poderia ter, tá? Não é que não pode ter um contrato de licença que você autorize uma pessoa a usar a sua marca. Só que como existe essa preocupação muito grande com relação à marca, a gente toma muito cuidado para entender se de fato o cliente, né, precisa de um contrato de licença ou se no caso dele seria um contrato de franquia ou até mesmo um outro tipo de contrato. Por quê? Porque a partir do momento que eu começo a exigir muito da outra parte, eu vejo que eu estou me enquadrando na lei de franquia, né? Então, assim, pelo contrato de licença de uso de marca, eu só deixaria ele usar minha marca, ele usa minha marca e ele me paga royalty por essa utilização da minha marca. Só que se eu começo a ter uma interferência, eu quero padronização no visual, eu quero padronização de atendimento, eu quero que tenham esses produtos, eu vou transmitir know-how justamente para que ele possa ter essa padronização. Aí você começa a ver que você sai um pouco da licença meramente e você vai entrar na definição de franquia que a gente falou agora há pouco, que é quando o franqueador autoriza por meio de um contrato que o franqueado use a marca, que seria o contrato de licença, e objetos de propriedade intelectual associado ao direito de produção ou distribuição exclusiva ou não de produtos ou serviços e também o direito de uso de métodos ou sistemas de implantação e administração de negócio. Ou seja, a hora que eu vejo que eu começo a exigir muito, que eu estou dando treinamento, que eu estou exigindo que ele tenha vai ter produção ou distribuição exclusiva ou não de produto, que vai ter que usar a metodologia, sistemas de implantação e administração de negócio, eu vou e eu acabo me encaixando na franquia. E por que assim é tão importante a pessoa entender qual que é a finalidade do contrato que ela tem para definir se é de fato um contrato de franquia ou se é um contrato de licenciamento? Por que essa importância? Porque a lei de licenciamento, né, como não existe lei, você entra na lei de propriedade industrial, não existe nenhuma obrigação. Então, qualquer pessoa pode assinar, não preciso ter nenhuma obrigação, não tem nada.
A lei de franquia, por outro lado, ela obriga que o franqueador, sempre que tem um candidato, ele entregue a circular de oferta de franquia para o seu candidato. E essa circular de oferta de franquia tem que ter uma série de informações justamente para esse candidato poder avaliar se ele quer ou não investir o dinheiro dele naquele modelo de negócio. Então, a hora que você tem essa obrigação por parte da lei de franquia e você, por parte da lei de licenciamento, não existe essa obrigação. E aí você pega dentro da lei de franquia, você ainda tem uma penalidade no caso de descumprimento dessa obrigação. É assim, é um risco muito grande que o empresário corre por não, eu acho que é só um licenciamento. Não, a lei é muito clara quando ela define o que é franquia. Então, se você está fazendo mais do que só emprestando sua marca, né, para que a pessoa use a marca e te pague royalty pelo uso da marca, se você está transferindo know-how, se você está exigindo padronização, se você está dando treinamento, se você vai exigir do seu franqueado, né? Já estou chamando de franqueado. É porque é franquia, não é licenciamento. E aí, assim, se você usa o modelo errado, o que, que pode acontecer? E qual que é o risco? E por que, que a gente tem que tomar muito cuidado em saber se é franquia, se é licenciamento, se é outro modelo de negócio? Porque a hora que você tem um contrato de licença, só que na verdade você se enquadrou na lei de franquia, passou meio ano, aquele negócio não deu certo, aquele seu licenciado pode entrar com uma ação, né? E vai falar que, olha, na verdade, isso aqui é uma franquia, ele, obviamente, vai ter que comprovar, e ele vai poder pedir anulação do contrato de franquia em razão de ter sido usado um contrato de licença sem uma circular de oferta, né? Quando, na verdade, era um modelo de franquia que que tem uma lei e que exige a entrega da circular de oferta de franquia. Então, assim, é importante avaliar o modelo de negócio, porque se for uma mera autorização de uso de marca, ok, tudo bem você fazer um contrato de licença. Mas, infelizmente, a gente vê muito empresário que, tentando adotar o que tem lá fora, né, principalmente nos Estados Unidos, que de fato tem, eles querem adotar isso no Brasil. Só que no Brasil a legislação é diferente. Então a gente tem que se adequar ao que está na legislação brasileira. Aqui no Brasil existe uma lei de franquia que define o que é franquia. E se você está usando um modelo de negócio que na verdade é franquia e está assinando um contrato de licença e não cumpriu a lei de franquia, você vai poder ser penalizado com isso. Eu espero, com esse vídeo, ter prestado alguns esclarecimentos, né? Fico à disposição para quaisquer dúvidas. Meu e-mail é marina, @n de navio, b de bola, adv.com.br.